Irmãos, boa noite. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que eu chamo assim de uma palavra de encorajamento realmente, né? Uma palavra que vai fazer com que nós, passando por alguns momentos desfavoráveis, ela possa realmente nos dar esperança. Com a finalidade dessa palavra realmente é que a sua fé venha a ser fortalecida. Amém? E que o grande recado que essa palavra possa deixar em nossos corações, né? Um dos grandes recados seja que nós não estamos realmente atrás de uma bênção, né? Porque muitas vezes nós chegamos mais próximos de Deus somente para receber o milagre, né? Mas que nós possamos conhecer muito mais o abençoador. E sem sombra de dúvidas, né? Uma vida ao lado dele, sem sombra de dúvidas, ele que é um Deus galardoador, nós venhamos sim a experimentar das bênçãos do Senhor. Amém? Então abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Eu falo assim que quando nós lemos uma palavra como essa que nós vamos ler hoje, é como se nós venhamos a sair daqui com aleluiado, né, no nível hard, entendeu? Para quem joga videogame aí, né? Mais aleluiado, assim, pronto realmente para receber da ajuda de Deus, amém? Então 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 2. Assim diz a palavra do Senhor: Eucana tinha duas esposas, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos, Eucana saía da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni, né, e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Quem é que não permitia a Ana gerar filhos? O Senhor. Penina, sua rival, provocava e humilhava a Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa de Javé, o Senhor, a rival de Ana, a ofendia e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Então estamos vendo aí como era a vida de Ana, né? O tempo todo solitária, chorando e sem comer. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares, à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor e fez o seguinte voto. Olha o voto que Ana faz com o Senhor. Ó Senhor, Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que eu dedicarei a ti e a Vé por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, Eli observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada. Só para contextualizar, Eli era o sacerdote, tá? Verso 14. Ele repreendeu: Mulher, até quanto andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras: Oh não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava isto sim a derramar minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Algumas traduções estavam assim, como uma filha de Belial. Estava orando daquele modo até agora, pois estou muito triste e desesperada. Olha o estado de Ana, né? Verso 17. Então Eli lhe disse: Vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que ela respondeu: Que a tua serva alcance graça diante de ti, e que penses sempre bem da minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu seu caminho, comeu, e em seu rosto já não havia mais desalento. Bem cedo, no dia seguinte, Eucana e toda a sua família levantaram-se
E depois de haverem adorado ao Senhor, retornaram para casa em Ramá. Elcana teve relações sexuais com sua esposa Ana, e o Senhor lembrou-se dela, respondendo favoravelmente à sua oração. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a quem chamou de Samuel, no grego Shemuel, explicando: eu roguei a Yahvé. Aí pule lá para o verso 25. Verso 25. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino à presença de Eli. E ela lhe declarou: ah, meu senhor, tão certo como tu vives, meu senhor, eu sou a mesma mulher que estive aqui contigo orando ao Senhor. Naquela ocasião eu suplicava a Deus por esta criança, e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por esse motivo, agora eu, de minha parte, o entrego ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Só até aí. Que palavra extraordinária, né? Se nós pudéssemos, entrar, realmente na cabeça, na vida, no coração dessa mulher, nós conseguimos ver uma mulher extremamente angustiada, extremamente magoada, por uma razão muito simples. O fato de não ter filhos, para o povo daquela época, é muito diferente do que representa hoje. Uma mulher que não tinha filhos é uma mulher que era considerada como uma mulher que não recebia a bênção da parte do Senhor. Literalmente como se fosse uma desgraçada, ou seja, que não tinha a graça de Deus. Ou seja, o seu ventre não era utilizado para gerar filhos para aquele marido. Então quando nós vemos duas mulheres, homem que tem duas mulheres, a mulher parece um preá, como se diz, um filho atrás do outro, e Ana sem gerar filhos. Então isso, sem sombra de dúvidas, quando a gente fala numa relação poligâmica, que é uma relação antiga, em que o homem tinha várias mulheres, o fato de uma mulher não gerar filhos era um motivo de descontentamento para o marido. Mas Elcana, o marido de Ana, ele tinha um sentimento diferente, Você consegue ver na própria palavra que ele fala assim: quando eles iam ofertar ao Senhor, ele dava uma porção para Penina, que era outra mulher, e uma porção para cada um dos filhos. Mas para Ana dava a porção dobrada, porque ele o amava. Mas quando a gente fala sobre o amor, ele não era suficiente para aquela mulher, porque nós estamos falando de uma mulher estéril, que tinha todo o papel de irrelevância diante da sociedade daquela época. E hoje o que eu queria conversar com vocês é justamente sobre essa mulher estéril, sobre essa mulher humilhada, que muitas vezes para nós representa algumas esterilidades que às vezes estão também presentes na nossa vida. Alguns planos, projetos, sonhos que realmente não se cumprem. E que eu queria falar para vocês assim: olhar a esperança. Há um caminho. E esse caminho chama-se Deus. Amém? Então eu queria conversar com você hoje, e o tema dessa mensagem é sobre as etapas de um milagre. Etapas de um milagre. E nós vamos falar hoje sobre 4 etapas. A primeira delas é o prognóstico. Se você for ler lá no dicionário, olha o que significa prognóstico: provável desenvolvimento futuro ou resultado de um processo. Quantas pessoas vocês conhecem que viveu um milagre e estavam numa situação totalmente confortável? Ou seja, a pessoa ela estava super bem, ela estava super satisfeita com algo. Eu quero um carro. Aí a pessoa tem condições de comprar um carro. Meu sonho é ter um carro, ela comprou um carro. É um milagre? Não. Ela tem condições, ela comprou o carro. Meu sonho é viajar para Disney. Meu sonho é viajar para Disney. Eu estou super bem, tenho um cartão de crédito de 30 mil reais. Compro uma passagem para Disney e viajei para Disney. É um milagre? Não. É somente uma vontade realmente concretizada, Então, quando nós falamos sobre prognóstico, e ele fala sobre o provável desenvolvimento futuro, é porque, via de regra, os prognósticos de um milagre são totalmente desfavoráveis. Vocês já repararam que todas as vezes que Deus quer agir, Ele utiliza algo improvável? Já repararam isso? Davi foi levantado rei. Ele era o mais velho? Ele era o mais forte? Não. Ele era o caçula e provavelmente naquele momento mais fraco. Mas quando chega o homem de Deus, esse mesmo Samuel que nós lemos aqui, o nascimento, quando ele chega à casa de Davi e vai ungir Davi como rei, é um improvável acontecendo. É quando você olha e fala: meu Deus, ungiram o mais caçula. Rapaz, só pode ser plano de Deus mesmo. É ou não é verdade? Verdade. Então na nossa vida ela não é diferente. Hoje nós lemos sobre uma mulher, sobre Ana.
Uma mulher estéril, uma mulher que não poderia ter filhos. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quantos filhos, e quando eu falo filhos, eu estou falando de sonhos e projetos, nós também muitas vezes queremos gerar e não conseguimos. E quando nós olhamos somente para a nossa vida, nós conseguimos perceber assim, meu Deus, nós somos estéreis nessa área, porque a gente não consegue realmente dar frutos. Mas quando eu falo sobre prognóstico, vamos estudar um pouquinho sobre o cenário que Ana vivia. Olha o cenário que Ana vivia. O profeta desse tempo era o profeta Eli, que ele tinha 2 filhos, né? Hófni e Finéias. Se você for ler lá no capítulo 2 de 1 Samuel, você vai conseguir perceber que esses 2 profetas, esses 2 sacerdotes, não profetas, né? Esses 2 sacerdotes, filhos de Eli, eles são chamados de filhos de Belial. Sabe por que isso? Porque eles desagradavam profundamente o Senhor. Eles tinham atitudes que desagradavam Deus de uma forma como talvez nunca antes, quando nós falamos sobre sacerdotes. Por quê? Porque eles mantinham relações sexuais com mulheres que ficavam à porta do templo. Quando iam oferecer sacrifícios ao Senhor, ele pegava daquela carne mais gorda, do melhor do que se oferecia para sacrificar ao Senhor, eles pegavam para se alimentar. Então você consegue perceber que eram sacerdotes que estavam totalmente longe dos caminhos do Senhor. E quando nós lemos essa palavra, se você for ler lá no verso 3, a palavra de Deus, ela diz exatamente isso. E Hófni e Finéias, eles já eram sacerdotes, né, no templo do Senhor. Então quando Ana chega junto com seu marido, junto com a sua rival, aqui eu vou chamar, né, Penina, quando chega para ofertar ao Senhor, para sacrificar ao Senhor, você consegue perceber que a imagem que ela se depara é justamente daqueles homens, que provavelmente ela já ouvia falar que Deus não agia por meio deles. Mas lembra que eu falei no início, que eu falei que nós não viemos aqui atrás da bênção, nós viemos atrás do abençoador. Então Ana, naquele momento, mesmo contra aquele prognóstico, Ana, ela não vai atrás da bênção dela. Ela foi para sacrificar o Senhor. Ela foi para orar ao Senhor. E assim ela o faz. Olha o prognóstico. Se você ler um pouquinho antes, você vai conseguir ver, antes do livro de Ruth, né? Você vai conseguir ver o livro de Juízes. E Samuel, essa criança que nasce aqui nessa história, ele vai ser o último juiz levantado por Deus. Aí a partir daí vai ser ungido Saul como rei. E a partir daí começa a história dos reis de Israel. Mas quando você vai ver no livro de Juízes, o que é que você consegue perceber? Apostasia, as pessoas se afastam de Deus, as pessoas fazem o que é mal diante dos olhos do Senhor. E o Senhor levanta um povo para guerrear contra Israel. Israel perece na guerra, perece na batalha. E o povo volta os olhos ao Senhor, e o povo começa a clamar a Deus. E Deus vai e levanta um juiz. E esse juiz, ele liberta o povo de Deus. E o que acontece em seguida? O povo se afasta de Deus. O povo começa num cenário de apostasia, começa num cenário de idolatria e se afasta novamente dos caminhos do Senhor. E o que é que Deus faz? Levanta o povo para guerrear contra o povo de Israel. E esse povo guerreia contra o povo de Israel. Israel é derrotado. E o povo se volta de novo com os olhos para o Senhor, faz o que é bom diante de Deus. E Deus levanta o juiz e o povo é libertado. E o povo faz o que era mal. Eu sei que se você de repente não leu o livro de Juízes, pode parecer até assim uma ironia, né? Uma ironia terrível, mas uma ironia. Mas é verdade. Você consegue perceber a todo momento o povo fazendo o que desagrada profundamente a Deus. E esse momento vivido, esses sacerdotes, Eli e seus filhos, eles faziam o que era mal diante do Senhor. Então você consegue perceber o prognóstico em que essa mulher realmente está inserida? Você consegue perceber isso? Então, fora esse prognóstico de repente ir ao canal, eu vou chamar assim, o canal que era feito com Deus, que era o sacerdote, porque naquela época quando você ia ofertar, ia fazer a sua entrega, né, dos sacrifícios, lá no templo de adoração do Senhor, você conseguia perceber que havia um intercessor entre o povo e Deus. Esse era o sacerdote. Então quando eles decidem sair de Siló, de uma cidade, e até Ramá, você consegue perceber que eles vão encontrar o sacerdote. A oferta não é entregue direto a Deus, ela é entregue ao sacerdote. Aí eu pergunto para vocês, como é que está a cabeça dessa mulher? Qual é o prognóstico que essa mulher se encontra? E qualquer semelhança não é mera coincidência com a nossa vida. Porque muitas vezes nós nos encontramos diante de prognósticos que são totalmente desfavoráveis. E ainda pior, nós nos encontramos em situações que são totalmente adversas e nós muitas vezes ainda pioramos. Nós temos aquele olhar de dizer o seguinte: meu Deus, já era ruim, agora ficou pior. Quer que eu dê exemplo para vocês? Se você for lá em Marcos, no capítulo
no capítulo 4, no verso 38. Essa conta a história de quando os discípulos de Jesus, junto com Jesus na embarcação, eles vão atravessar o rio. Então, quando eles vão atravessar o mar, você consegue ver que ventos fortes começam a bater contra aquela embarcação. Qual é a resposta dos discípulos de Jesus? Eu estou falando de homens que estavam andando direto com Jesus. Jesus está dormindo lá no fundo do barco, em cima do travesseirinho lá, tranquilo, dormindo. Talvez estivesse cansado por conta do dia, que fosse um pouco mais longo. Mas o que é que aqueles homens falam para Jesus? Vocês já alertaram para isso? Eles falam o seguinte: Senhor, não te importa que pereçamos? Olha com a notícia que Jesus acorda, né? Senhor, não te importa que pereçamos? Algumas traduções trazem assim: Senhor, não te importa que morramos? Só que vamos olhar o cenário. A palavra de Deus diz que quando eles vão atravessar para o outro lado, outras embarcações também estão juntas. E é incrível que, se você olhar no Evangelho de Marcos, você não consegue ver que nenhuma embarcação pereceu. Será que os mais medrosos estavam dentro do barco com Jesus? Não. Aquilo ali era só algo daqueles discípulos de ser colocado para fora para que Jesus pudesse curá-los. Aquilo era só um exemplo de Jesus demonstrar sua autoridade. Essa autoridade que está disponível também para mim e para a sua vida. Então, muitas vezes, nós agimos exatamente dessa forma. Nós conseguimos olhar o cenário e ver que o cenário é adverso. Mas as circunstâncias que acontecem fazem: não, cara, já era difícil, agora se tornou impossível. Mas tem um louvor que eu gosto muito, ele fala o seguinte: quando o que era difícil, não vou cantar aqui, né, porque razões óbvias, mas ele diz assim: quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. E é exatamente assim na nossa vida. Essa semana aconteceu algo muito interessante comigo. Você teve a oportunidade de acompanhar um pouco mais de perto, né? De longe assim, mas mais de perto. Não é segredo para ninguém, eu sou bancário, né? Trabalho em banco. E banco sem meta não é banco. Banco sem meta não é banco. E tinha uma meta lá, que é uma meta muito difícil realmente de se alcançar. E que nós estávamos em posição de destaque, quando diz para o lado negativo da coisa, né? Uma meta da contratação de um produto específico. Só que aconteceu, o mês foi acabando, e acabou que nos 3 últimos dias, né, do mês, acabou que pelas férias de um colega, acabei ficando sozinho numa situação da carteira. Então eu sabia que não era possível, de forma alguma, bater aquela meta. Não era possível. Mas o que é que eu fiz? Senhor, eu estou sentado nesse lugar para agradecer o teu nome, né? Tudo aquilo que acontece na minha vida eu tenho oportunidade de testemunhar. Então, Senhor, eis-me aqui para fazer um milagre, né? Porque o prognóstico ele é totalmente desfavorável, né? Não estamos em posição de destaque, mas eu sei que o Senhor é grande para fazer muito mais. E o que aconteceu, irmãos? Nós tivemos a oportunidade de surgir em novos negócios. E em 3 dias nós fizemos mais do que a metade da meta de contratação, né, que tinha sido destacada para nós fazermos durante o mês. Então, nesse momento, se você voltar os seus olhos para aquilo que você pode fazer, você vai perder a bênção na parte do Senhor. Se você voltar os olhos, em algum momento passar na sua cabeça, você que é homem e mulher de Deus, e achar que as suas mãos, elas são capazes de fazer algo dessa natureza, você vai perder a bênção de Deus. Então, nesse momento, qual foi a minha atitude? Realmente glorificar o nome de Jesus, onde eu passei. Falar de Jesus para o meu chefe, falar de Jesus para meus amigos, falar de Jesus para as pessoas que eu tive oportunidade, né, de ir lá, assinar o contrato, correr atrás. Mas o que eu queria falar para vocês é que realmente eu tive a oportunidade de ver um milagre, porque não é factível você bater mais da metade de uma meta em 3 dias. E olha que se eu falasse valores, vocês veriam que é algo realmente muito expressivo. Então nós podemos perceber que nós, que somos homens e mulheres de Deus, nós não podemos ter os olhos voltados para o prognóstico. O prognóstico, ele é apenas uma situação que pode se estar na nossa vida, mas não é algo que vai determinar o que vai acontecer depois, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, amém? Note também que diante do prognóstico, Ana, ela foi para o lugar mais propício para que ela pudesse viver aquele milagre. Qual era o lugar mais propício? O lugar mais propício para que ela pudesse viver aquele milagre era lá no templo do Senhor. Porque naquela época, antes de Jesus, onde é que era o local onde se encontrava a presença de Deus? Dentro da Arca da Aliança, que ficava exatamente no templo. Então Ana, ela é um exemplo para todos nós. Qual é o lugar que nós devemos procurar hoje? Qual é o lugar que nós devemos procurar hoje? Ah, não, eu estou passando por uma situação tão difícil. Eu vou, se a igreja tivesse aberta hoje, não é isso não. Não é isso não. Onde é que está a presença de Deus hoje?
dentro de cada um de nós, qual é o lugar que nós devemos buscar Deus diante do prognóstico negativo. É o quarto secreto. É o quarto secreto. Esse é o lugar da nossa batalha. E quando eu falo quarto secreto, é dentro do seu carro. O quarto secreto é no seu lugar de trabalho. O quarto secreto é lá no banheiro da sua casa. O quarto secreto é no banheiro do seu trabalho. Entendeu? O quarto secreto é na porta do seu trabalho, você pôr as mãos. Esse é o quarto secreto. É o lugar onde você realmente tem um encontro com Deus. E você derramando, assim como Ana fez, derramando toda a sua angústia diante do Senhor, ela experimentou algo diferente da parte de Deus. Então essa deve ser a postura que nós temos que ter. Amém? A segunda etapa do milagre que eu queria falar com vocês é a bênção. Olha o que diz o verso 17. Então ele lhe disse: vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Irmãos, quem foi que deu essa bênção para ela? Eli. Quem era Eli? Era um homem que aparentemente estava afastado dos caminhos de Deus. Se vocês forem ler o livro de Samuel, você vai ver que as visões eram raras nesse tempo. É o que a palavra de Deus diz. Ou seja, Eli em algum momento teve visão, mas naquele tempo não mais. Você consegue perceber que quando Samuel, se você for ler o livro de Samuel, quando Samuel entrega no templo, Deus começa a falar com Samuel ainda garoto. Ainda garoto. Por quê? Porque ele fazia o que era mal diante de Deus. Mas isso fez com que ele não deixasse de ser sacerdote. Ainda assim, aquele homem ele teve a oportunidade de abençoar aquela mulher. Olha o que diz novamente o verso 17. Então ele lhe disse: vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Para Ana, a bênção, ela veio por meio da palavra do sacerdote. E para nós, como é que vem a bênção? Onde é que está registrada a bênção para a nossa vida? Na palavra de Deus. A palavra de Deus, para todos nós, ela é um testamento. Já reparou isso? Novo Testamento, Antigo Testamento. Por que o nome é testamento? O que é testamento? O testamento é algo que nos é deixado por herança. Isso é o testamento. Algo que nos é deixado por herança. Aí eu pergunto, nós como filhos de Deus, homens e mulheres do Senhor, nós temos utilizado esse livro como testamento? Nós temos usado esse livro como testamento? Senhor, a Tua palavra diz, essa tem que ser a nossa oração. Senhor, a Tua palavra diz. Senhor, a Tua palavra diz. Aí eu pergunto para vocês, como nós faremos isso sem oração e sem leitura bíblica? Entenderam a pergunta? Como faríamos isso? Sem oração e sem leitura bíblica. Então hoje, quando você vem para um culto, esse culto aqui, sabe qual é a parte mais importante do culto? Já ouviram alguém falar assim, poxa, eu me atrasei, poxa, mas eu cheguei a tempo da palavra. Já ouviram alguém falar isso? Eu já ouvi. Quando você ouvir isso de novo, você fala, poxa, infelizmente, né, para você, infelizmente. Porque, irmãos, essa palavra, ela não é a parte mais importante. A parte mais importante do culto não é a palavra. Isso daqui é um ensinamento, né? Nós compartilhamos doutrina, compartilhamos experiências da parte do Senhor, compartilhamos aquilo que Deus quer falar também. Mas de longe não é a parte mais importante. A parte mais importante do culto é a adoração. Grave isso para o resto da vida de vocês. A parte mais importante do culto é a adoração. É por isso que hoje a gente não saiu aí fora, contratou alguém para colocar aqui na frente, chama uma banda, paga 30, 40, 100 reais para uma banda tocar aqui na frente. Não. Ainda hoje nós escutamos na caixa de som o louvor, a Carla vem aqui na frente e ministra, por uma razão muito simples, porque aquele momento é o momento que nós julgamos mais importante. E às vezes é ensinado de uma forma diferente. Às vezes os homens se colocam aqui na frente e falam, olha, porque agora? Não. Isso daqui, volto a falar para você, isso daqui é um ensinamento. Mas a parte mais importante sempre será a adoração. Amém? Então, o que é que nós temos que entender, irmãos? A bênção dada pelo profeta, ele não tirou, eu vou dizer assim, ele não mudou o prognóstico que estava estabelecido. Você consegue perceber isso? Ou seja, o prognóstico ele permanecia o mesmo. Nada mudou a partir da bênção. Se Ana recebe a bênção e não tem os olhos voltados para Deus, ela sairia ali exatamente da mesma forma com que ela entrou. Por que eu falo isso para vocês? Se você for lá em João,
16:33, o próprio Jesus ensina. Ele diz: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Então a aflição, ela faz parte da nossa vida como crente, como homem e mulher de Deus. Nesse mundo tereis aflição. Jesus falou. Você acha que você não vai viver aflição? Você acha que eu não vivo aflição? Sinceramente, eu não me boto, irmãos, nunca aqui na frente como super-homem, não, irmão, deixa eu falar porque vocês, olha, porque você. Não, nós. Sempre eu falo sobre nós. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Tenho minhas batalhas, minhas lutas, minhas angústias e minhas aflições. Todos nós temos. Quando eu vou falar um pouco mais à frente sobre postura, e eu vou voltar de novo nesse testemunho, você tem que entender que o que vai fazer com que você tenha força, sempre olhe com esses olhos, o que vai fazer com que você tenha força é o Senhor. O que vai fazer com que você tenha sustento em muitas situações da sua vida é Deus. Nós passamos por uma situação recente agora, a esposa do Alan, né? O Alan também perdeu o sogro, né? O pai da Aline partiu. E eu tenho meus pais vivos ainda. Mas eu falo para vocês assim, uma situação angustiante. É uma situação em que realmente nós botamos a mão no coração e como igreja nós também sofremos juntos. Quando eu falo sobre sofrimento, eu falo para vocês assim, nós choramos juntos também, entendeu? Pela perda, pela dor do outro. Mas sempre que nós conversamos e nós tivemos a oportunidade de tocar sobre esse assunto, nós falamos sobre a dor, mas nós falamos sobre o refrigério também. Por quê? Porque nós cremos na palavra. Da mesma forma que eu falo, olha, sua perda realmente, poxa, fica a saudade, fica as lembranças boas. Mas que nunca tenha, se você teve a oportunidade de se despedir, que foi o que aconteceu com ela, né? Teve a oportunidade de conversar muito, ainda viver coisas muito legais com o pai, muito boas com o pai. Nós temos que olhar e falar assim, olha, que o Espírito Santo ele dê refrigério para o seu coração. E onde nós descobrimos isso? Na palavra, porque eu creio que o Espírito Santo habita dentro dela, assim como habita dentro de cada um de nós. Então é por meio de uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus, que você vai ter sustento para ir de encontro a esse prognóstico desfavorável. Eu lembro que uma vez, eu muito jovem ainda, escutei de um pai de uma moça. Ele falou para mim, ó, deixa eu falar uma coisa, você é um vadio, você nunca vai ser nada na vida. Ele estava bêbado, né? Tinha chateações lá dele. Você nunca vai ser nada na vida. E quantos de nós, às vezes, quando você escuta isso de um terceiro, passa às vezes até batido. Mas e quando você escuta de uma pessoa que você ama? Quando você escuta de um pai, de um marido, de um irmão, de um filho, como é que fica o seu coração? O que é que faz com que você tenha o sustento de buscar Deus e mudar esse prognóstico? Fé, meus irmãos. A Carla falou um pouquinho mais cedo aqui sobre fé. E algo que eu falo sobre fé, fé é aquilo que você não vê para crer. Você crê para ver. É totalmente de encontro com esse ensino. Não, preciso ver para crer. Não, você crê para que você possa experimentar. Isso é um passo de fé. Então, quando nós falamos sobre a bênção, nós conseguimos perceber que essa mulher, Ana, ela se apegou. Ela se apegou a essa palavra. E nós falamos da segunda etapa, que é a bênção, a primeira etapa, que seria o prognóstico, a segunda etapa, a bênção. Mas às vezes nós vamos para a terceira etapa, a postura. Diante de uma bênção, olha como ela se comportou, olha o verso 18. Ao que ela respondeu, que a tua serva alcance graça diante de ti e que pense sempre bem de minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu seu caminho, comeu e em seu rosto já não havia mais desalento. O que é que nós lemos de Ana um pouco mais cedo? Era uma mulher o quê? Vivia isolada, triste, humilhada. E quem é a Ana que sai daquele encontro? Quem é a Ana que sai com aquela bênção, eu vou dizer assim, no bolso? Ana seguiu seu caminho, comeu e em seu rosto já não havia mais desalento. Irmãos, o maior testemunho de que nós estamos vivendo algo de Deus, ele vai estar no nosso semblante. O maior testemunho. Sabe, é quando as pessoas lhe veem numa situação adversa e você, olha aí como é que tá, meu irmão, graças a Deus, tudo na paz. Eu falo para você, tem um louvor que fala assim, eu passo pela luta dando glória a Deus, um negócio desse. Eu acho um pouco de exagero, sabe? Eu estar sem comida em casa e falar, glória a Deus, é Deus fiel e tal. Não, acho que não é por aí. Mas eu não preciso sair com uma cara de fome na rua. Ai, meu Deus, não, você tem que orar, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Eu poderia dar N testemunho para vocês, irmãos, sobre milagres de Deus na minha vida.
e principalmente dessa parte de provisão. Eu vou utilizar só um para não ser muito longo. Mas quando eu falei para vocês essa semana sobre o que nós passamos da meta, né? Algumas pessoas ao longo da semana chegaram para mim e falaram assim: vem cá, tu tá dormindo? Tu consegue dormir? Sério, eu escutei isso. Pô, tu tá conseguindo dormir? Eu falo, pô, tô. Mas eu falo para vocês que não foi de uma hora para outra, pode ser algo muito mais grave lá atrás. Uma vez eu suportar um prejuízo de 1 milhão. Nunca testemunhei isso aqui. Mas no trabalho apareceu um prejuízo para mim. Valor, 1 milhão. 1 milhão. Eu falei, meu Deus, passei 3 dias sem dormir. Não, sem dormir, eu passei 3 dias sem dormir. Tinha acabado de converter, tinha menos de 1 ano ainda. 3 dias sem dormir. Fui para um culto e quando eu falo o seguinte, o mais importante é o louvor. Mas Deus pode utilizar esse microfone para falar com você. E eu lembro que o meu pastor estava lá no culto falando uma coisa. Eu falei, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui assim. Sabe aquela coisa que está te tirando o sono? Vem aqui, bote diante do altar do Senhor, meu irmão. Vai para sua casa. E falou assim mesmo, pastor Júlio. E o que é que eu fiz, querido? Me cortei conversa. Quer vir aqui na frente? Eu, já dei um pulo, fui lá na frente. Senhor, você sabe, 1 milhão eu não tenho. E nem tenho condição de pagar e tal. 1 milhão. E voltei para casa e dormi aquele dia, querido. Na segunda-feira apareceu uma solução, mandamos para lá. 3 dias depois foi resolvido. Mudou gerência nacional da Caixa. Às vezes alguém ligava, vem cá essa situação. Eu ligava para o meu chefe, né? Aí ele mandava a mesma mensagem, todo mundo foi até que ficou para lá, ponto, se resolveu. Não era algo que eu achava que eu tinha culpa, tá? Mas eu acabei, como já estou puxando a culpa, porque era da equipe que eu trabalhava, enfim. Mas é 1 milhão, meu irmão. Então o que aconteceu agora? Vai bater a meta, não vai, daí agora, tu tá dormindo, cara? Tô. O que é suficiente para eu fazer, meu irmão, eu faço aqui, eu tenho 8 horas para trabalhar. Então nas 8 horas eu tô, meu irmão, focado, fazendo, trabalhando. Focado. Então isso é um testemunho, né? Porque numa situação dessa, se você... Eu passei recente agora, estava em Manaus, eu tive a oportunidade de testemunhar na célula, 2 anos atrás. Cenário assim de estresse absurdo, começou a aparecer umas coceira, tipo psoríase que chama, né? Psoríase. Pô, começou a coçar umas manchas e tal. Falei, caramba, aquilo, se você não estiver atento, aquilo vai passando de uma forma natural, sabe? Vira o teu, vou dizer assim, a tua dificuldade de estimação. Natural, quando você é estresse, estresse. Até que um dia eu peguei e falei, não, rapaz, isso tá errado, que isso? Eu tô adoecendo por causa disso. Não, tá errado. Fui jogar nas mãos do Senhor. Senhor, olha aí, tô igual um dálmata, meu irmão, todo manchado, entendeu? A minha esposa já olhava pra mim, amor, que é isso? Tem que ver, será que isso passa, né? Quer dizer, até a mulher ficou preocupada. Eu fui pro dermatologista, não, rapaz, isso é estresse. Eu falei, o que é isso, cara? Tá errado. E fui pra casa e me derramei diante do Senhor. O Senhor tá vendo aí, olha, o Senhor consegue ver, entendeu? Eu tô igual um dálmata mesmo. Tô manchado na barriga e tal, entendeu? Coloco diante de Ti, Senhor. Tira esse estresse da minha vida, entendeu? Faz com que eu tenha refrigério, pá. E eu confesso a vocês que não foi no dia seguinte, não foi uma semana depois, mas passou despercebido, sumiu. E nunca mais voltou. Ou seja, são situações que nós, conhecendo o testamento que está à nossa disposição, para nós que confessamos o Senhor Jesus, nós temos que fazer uso desse testamento. Nós temos que fazer uso desse testamento. É por isso que nós temos que ler a palavra. Eu sempre bato nessa tecla, né? YouTube, meu irmão, pode ver, não tem problema, mas verifique a fonte para você não aprender coisa errada. Tem muito ensinamento errado sendo dado por aí. E eu sempre falo assim, poxa, mas vem cá, lê a palavra, cara. Entendeu? O tempo que tu está ouvindo, lê a palavra. Começa, às vezes, né, a gente quer assim, não, faz o seguinte, eu vou ler Gênesis. Não, hoje eu vou parar, vou ler Gênesis inteira. Calma, né? Se der, glória a Deus por você, né? Glória a Deus porque você está lendo Gênesis num dia. Mas não, às vezes não é assim, né? Você que está começando a ler a Bíblia agora, começa com o Novo Testamento. Vai ler a história daquele que se confirmou por meio do Antigo Testamento, né? Vai ver a história de Jesus. No livro Evangelho de Mateus, começa a ler. Tá com dúvida? Pede orientação para mim, para Carla. E não é vergonha para ninguém ter dúvida não, porque eu já tive a oportunidade de perguntar para outros homens de Deus. Entendeu? Então não é vergonha para ninguém, mas que você possa realmente se aprofundar na palavra. Amém? Então a terceira é a postura, né? Nós temos que ter uma postura de quem realmente crê. Porque não dá para você continuar com uma postura antiga depois de receber uma bênção. Não tem como isso acontecer. Mas aí nós vemos para a última etapa, né? Que seria o agir. O agir, ele é a quarta etapa. Olha o que diz o verso 19. Bem cedo, no dia seguinte, Elcana e toda a sua família levantaram-se e depois de haverem adorado ao Senhor, retornaram para casa em Ramá. Elcana teve relações sexuais com a sua esposa Ana e o Senhor lembrou-se dela e respondendo favoravelmente à sua
oração. Irmãos, ainda não era o nascimento de Jesus, né? Então Ana tinha que ter intimidade com seu marido. Então nós conseguimos ver o agir por parte dessa mulher. Ela já tinha bênção, ela já tinha palavra profética sobre sua vida, ela creu, tanto que mudou seu semblante, ela deixou de se tornar isolada, deixou de ficar choramingando pelos cantos. Mas o que é que ela fez no dia seguinte, querido? Partiu de lá, chegou em casa, eu, Cana, bora aqui bater um papo mesmo, porque eu já tenho a bênção. Ou seja, ela agiu. E na nossa vida muitas vezes é assim, né? Nós podemos ter até a palavra, nós temos até a palavra profética, nós temos a palavra de Deus, nós sabemos o caminho que nós temos que trilhar, mas muitas vezes nós ficamos no mesmo lugar. Sabe, você já encontrou alguém que falou o seguinte: não, e aí, meu irmão, como é que tá a situação? Não, tá tranquilo. Mas e o que você está fazendo? Não, estou parado. Deus vai agir. Às vezes a pessoa está com uma enfermidade, né? Aí, e aí, meu irmão, como é que tá? Gastrite? Não, tô assim, tá ruim, cara. Sabe, em batalha aqui. Mas aí, não, Deus vai agir. E o cara não toma um remédio, pô. Eu tive problema de gastrite já. Já tive problema de gastrite. Entendeu? Eu vou falando assim, pra vocês verem que são batalhas vencidas, glória a Deus por isso. Mas quando eu tive, o que é que eu fiz, querido? Eu fui pro médico, orei ao Senhor, entendeu? Fui pro médico, me consultei, passou um remedinho, tomei mais ou menos, não melhorou. Passou mais um tempo, falei com meu irmão, cara, como é que tá? Fiz uma segunda endoscopia, né? Fiz endoscopia. Fui tomar remédio, tomei remédio, meu irmão, nunca mais, pô. Graças a Deus, também louvado seja o Senhor. Porque muitas vezes só o que nós esperamos, sabe o que é? Vou ver o milagre, beleza, gastrite. Tô orando ao Senhor, eu abro os olhos, nossa, o telhado de casa abre, e vem céu, vejo o anjo descendo, o anjo subindo. Aí eu vou testemunhar esse milagre. Não, não é assim não. Muitas vezes o milagre de Deus é um remédio que você toma. Porque o prognóstico, às vezes, é evolução para o câncer. E você toma um remédio e você fica bom. Eu tive gastrite moderada, já era um negócio meio alavancado, já como se diz. Entendeu? Mas tomei o remédio, tá? E glória a Deus por isso, eu não sofro de gastrite hoje. E muitas vezes na vida é assim. Você tem a bênção, mas às vezes precisa de um agir da sua parte. Você tem que dar o primeiro passo. E nós conseguimos ver que Ana deu o primeiro passo, né? Ela agiu e foi ter intimidade, né? Foi ter intimidade com seu marido. O que é mais interessante, se você ler a palavra novamente, você vai perceber que Ana, ela não faz assim: Senhor, eu quero um filho. Ela não fala isso não. Ela fala: Senhor, eu quero um filho homem. Olha o pedido de Ana: Senhor, eu quero um filho homem. Sabe quantos filhos essa mulher teve? 5. A mulher que era estéril teve filhos e filhas. Essa mulher teve 5 filhos. Sabe por quê? Porque com Deus é assim. Sabe o que Deus está atrás? Ele está atrás daquelas pessoas que têm ousadia debaixo da palavra dele, cara. Entendeu? Vai nessa força, né? Vai nessa fé, vai nessa palavra. Deus está atrás dessas pessoas. Ana, ela foi experimentar o milagre e fez um voto com Deus: Senhor, me dá um filho. Tendo essa criança, eu vou consagrar a ti, não vai passar navalha na cabeça, não vou fazer barba, vou entregar para ti. Vai ser sacerdote lá no teu tempo. Essa criança desde cedo eu vou ministrar, vai ser tua, totalmente tua. E às vezes o milagre que vem para a nossa vida, sabe o que nós fazemos? Nós endeusamos o milagre. Ana, ela teve o milagre, ela experimentou o milagre. Caramba, nasceu Samuel. Glória a Deus, Samuel. Desmamou Samuel, ó, templo. Esse menino vai ser criado por quem? Por Eli e seus filhos. Quem era Eli e seus filhos, cara? Homem que desagradava profundamente a Deus. Olha a cabeça de Ana. Será que em algum momento ela pensou assim: meu Deus, mas esse Eli já criou 2? Ofni e Finéias. Olha o que esse menino faz, um monte de besteira. Será que meu filho não vai também no mesmo caminho? Não, não vai. Por que não vai? Porque Ana era uma mulher de fé. Porque no voto que ela fez com o Senhor, ela faz assim: vai interceder diante de ti, Senhor. Vai ser teu. Então não seria nem de Eli nem dos seus filhos. É de Deus. Você, mãe, você está intercedendo por essas crianças? Tem consagrado elas diante do Senhor? Você, pai, também não, ainda não é pai não, mas meu irmão, você, pai, já desde cedo consagra seus filhos. Você consegue compreender isso? Então o prognóstico era totalmente desfavorável até depois do milagre. Mas ela experimentou o milagre e foi lá e entregou a criança. E quando você cumpre, irmãos, os votos que você faz com Deus, você é muito abençoado. Aquela que orou por um filho teve 5. Orou por um, teve 5. Ai, um aleluia, um glória a Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, valeu, filho. Você consegue compreender isso? E no relacionamento com Deus, geralmente é assim também. Você ora, eu dou muito exemplo, porque eu já vi muita gente orar por carro, tá? Já presenciei até um milagre muito próximo por causa de um carro. Não estou dizendo que é o caso do irmão não, tá? Mas às vezes você ora: não, Senhor, eu estou andando de ônibus, eu quero um carro. Aí você ganha um carro. Aí sabe o que você faz? É meu.
Criança não pode entrar de pé sujo. Teus filhos não podem de jeito nenhum. Não dá carona para ninguém. Só serve a você. Deus o livre, o passarinho passou, fez um negócio em cima do capô. Ai, lava, porque, pelo amor de Deus. Tem uma história, e eu falo história assim, verídica, que eu não presenciei, mas meu pastor presenciei. Essa daqui eu vou compartilhar. O homem tinha um carro todo velho, era uma F1000, eu acho, não sei o que era. E na época a D20 era um carrão, né? É um carrão hoje ainda, mas na época era muito mais D20, né? Um carro picape, diesel e tal. E esse cara, quando tinha um carro velho, dava carona para todo mundo. Chegava lotado de gente na igreja. E quando ganhou o carrão, o que é que ele fez? O pessoal, para que hora tu vai sair? Para que horas o quê? Não, peraí, querido. Não, o carro é novo, filho. Não vou levar uma galera, não. Deixou de levar os irmãos. O carro foi roubado na frente da igreja. Pô. O carro foi roubado na frente da igreja. Lá em Manaus isso, o pastor Gil comenta essa história. O cara foi pro culto sozinho. O carro foi roubado na frente da igreja. O cara nunca mais achou. Por quê? Porque fez do milagre da vida dele o Deus dele. Ana poderia ter Samuel e falar o seguinte: não, esse daqui... Não, Deus. Pô, lembra que eu te falei? Mas assim... Meu único filho, cara, só nasceu esse, entendeu? O senhor vai entender. Poderia ficar com Samuel, né? Mas não, ela cumpriu o voto. Falou: o senhor é Deus, Deus é teu. Então toma, o senhor vai criar. Deixou lá na casa do Senhor, né? Que nós não façamos dos nossos milagres os nossos deuses. Que nós oramos para as coisas acontecerem. Quando acontece, então agora, né? Agora esse aqui é meu Deus, vou me apegar nisso daqui. Aquele seu milagre tem que ser consagrado ao Senhor. Tem que testemunhar, tem que glorificar o nome de Deus. Nós temos que fazer isso com tudo aquilo que acontece na nossa vida, irmãos. Como eu falei para vocês, né? Quando nós falamos sobre o agir, e eu dei o testemunho aqui sobre a meta batida na semana, isso não impediu com que eu não. Agora eu já orei para Deus, agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou sentar lá dentro daquela sala e não vou fazer nada, porque os caras vêm bem aqui, vão assinar e daqui a pouco... Não. Eu trabalhei muito esses 3 dias, Deus o livre. Saía, voltava, levava para assinar lá na JK, depois assinava, ia atrás de uma menina que é tatuadora, fui lá não sei para onde. É assim que faz, tem que trabalhar, tem que dar o passo. Nós que oramos ao Senhor, nós temos que dar os passos em direção daquilo que a gente quer. Nós temos que dar os passos, irmãos. Não adianta nós ficarmos parados, não, eu tô orando, eu tenho filho nas drogas. Realmente isso é terrível, é terrível. Mas eu tenho filho nas drogas. E aí? Não, só vou orar. Não vou dar uma instrução para o menino, eu só vou orar. Não. O menino está em casa, está deitado, chegará a hora na cabeça dele, repreende o demônio. Entendeu? Senhor, esse menino eu consagro para ti, Senhor. Isso daqui vai servir. Eu vou ver esse menino testemunho lá na frente, Senhor. Você tem que agir, pô. Você tem que agir. Você tem que dar o primeiro passo. Ana, qual foi o passo que Ana deu? Pegou o bonitão, querido. Foi fazer neném. Entendeu? Nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que ser homens e mulheres ousadas debaixo da direção de Deus. Porque não adianta também acordar amanhã. O culto ontem é uma benção. Hoje, sei lá, me deu vontade de... Oxe, tá aqui, me deu vontade de comprar um carro. Vou lá, meu irmão, passar ele 60 vezes aí, 65 mil. Glória a Deus, eu posso. Tá. Aí no mês que vem tá todo argoniado, todo argolado, não dá para pagar o carro, devolve. Adianta isso? Não adianta. É milagre? Não é milagre. Não é milagre. Mas quer comprar um carro, começa a reservar finanças. Não, senhor, eu quero comprar um carro. Pô, vou começar, não dá, senhor, dá para guardar 100 reais por mês. É o início. Entendeu? É o início. Eu estou utilizando o carro por causa do testemunho lá do carro. A gente fala sobre meta, né? Tem bancários aqui. A meta também é do mesmo jeito, né? Meu irmão, eu orei ao Senhor, entreguei para o Senhor, agora eu vou ligar. Senhor, olha, eu vou ligar, eu vou dar o primeiro passo. Se estiver aqui, eu vou atender bem. E aí vai. Mas nós temos que agir, não dá para ficar parado. Deus gosta de homens e mulheres ousados, debaixo da direção dele. Não adianta fazer no atropelamento, né? Porque não vai viver de Deus, não tem jeito. Mas quando você está debaixo de uma direção de Deus, vá sem medo, não tema. Mas tenha certeza que é de Deus. E como você vai saber isso? Vida de jejum, oração e leitura da palavra de Deus. Amém?